Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Que alegria poder pronunciar essas palavras, chegando junto para sextar nessa alegria. É o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Bora então sextar junto, mas não sem antes saber das principais notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, discutir assuntos como agroecologia, saúde, literatura, luta antirracista e memória de Karl Marx. Sim, vamos falar também do aniversariante desse final de semana. Já vamos destacar esses assuntos, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Weber e estou junto contigo nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa que a gente preparou para hoje. Conversamos com a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor. Reforma trabalhista impede redução da informalidade mesmo com melhora na economia. Vamos entender por que taxa de juros e inflação são temas presentes na semana de luta de trabalhadores e trabalhadoras. Nas palavras de juiz ouvido pelo Brasil de Fato, estamos na era da desconstrução do direito do trabalho pelo STF. Primeiro chinês a ir ao espaço quer aumento na cooperação aeroespacial com o Brasil. E o aniversário de nascimento de Karl Marx é nesse final de semana e vai contar com uma festa, uma parceria da MST com a editora Boitempo. Vão falar bastante sobre esse evento que acontece nesse sábado aqui na capital paulista. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tá só começando. Vamos abrir o programa de hoje então falando dessa obra-prima da literatura brasileira, Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. O livro virou exposição, uma coleção de artistas desenvolveram artes inspiradas na criação da escritora e tudo isso está disponível aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros. Um Defeito de Cor foi lançado em 2006 e teve uma explosão de vendas no carnaval deste ano, porque foi tema do samba enredo da Portela. Realmente o desfile estava maravilhoso. O livro é um fiel retrato do Brasil colônia, uma descrição dura de toda a violência e exploração que o povo negro sofreu por séculos no país. Mas a obra retrata a vida de uma mulher, que pode ter sido real ou não. Esse é um dos mistérios da magia do livro de Ana Maria Gonçalves. Seria Luísa Maim, uma liderança da revolta dos malês que aconteceu na Bahia no século XIX. A nossa repórter, então, Gabriela Moncal, encontrou a Ana Maria Gonçalves e elas juntas destrincharam esse livro que tem apenas 950 páginas. Bom, vamos conferir essa prosa das duas que tá demais. Oi, Ana Maria, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. E para começar, gostaria de te ouvir sobre a exposição Um Defeito de Cor que está agora em cartaz no Sesc Pinheiros, depois de ter passado por outras cidades. Como foi esse processo de curadoria e de pensar no livro imageticamente, a partir do olhar de 131 artistas? Essa exposição surgiu da ideia do Marcelo e da Amanda, né, que são os curadores lá do Museu de Arte do Rio. E quando eles me procuraram, né, eles já tinham mais ou menos uma ideia que não seria uma adaptação ipsis literis do livro, né, como acho que nem daria para ser feito, né. E me chamaram para fazer a co-curadoria junto com eles. Eu achei que seria uma oportunidade muito importante, interessante, né, para eu começar a entender esse mercado das artes plásticas, assim, que sempre me interessou, né, mas eu nunca tinha tido muita oportunidade de conhecer bem, né, e principalmente entender o que está sendo produzido em arte contemporânea negra, não só no Brasil, mas no mundo hoje em dia, né. Então a gente decidiu que a gente ia fazer uma exposição que passasse pelos 10 capítulos do livro, que ela está dividida, né, em 10 partes, né, e cada capítulo do livro ele traria um tema ou alguns temas para a exposição, e a gente tentaria dialogar com artistas que já trabalhavam, né, ou algumas obras foram comissionadas também, desenvolvidas especificamente para a exposição, com esses temas que estão relacionados no livro Um Defeito de Cor, né? Então não é uma exposição sobre o livro,
é uma exposição em diálogo com o livro. De uma grande maioria de artistas negros e negras, né? Eu acho que não teria como ser diferente, já que o livro é essa versão, ou seja, é a história oficial do Brasil contada através, né, dos olhos e da experiência de vivência de uma mulher negra, como coloco como personagem Kendé, inspirada na figura da Luísa Maim, mãe do Luiz Gama. E eu acho que a gente também tinha vontade de trazer uma multiplicidade de artistas, ou seja, desde artistas já consagrados, né, e artistas iniciantes, gente que estaria tendo a tua obra pela primeira vez, né, apresentada num grande museu, né, e eu acredito que uma das coisas mais importantes comecei a opinar também na escolha desses artistas. E a ideia é que cada obra, né, e aqui a gente reúne uma diversidade muito grande de linguagens também, né? Então são pinturas, esculturas, joias, panos, instalações, vídeo, filme, tem uma experiência sensorial com a música também, né, através de uma paisagem sonora. Então a ideia era essa, né? Trazer todo mundo e cada um contribuir com um pouco da história que ele tem para contar sobre essa história do Brasil que a gente quer começar a falar, né? Não só de uma maneira histórica, mas eu acho que a gente está tratando de temas que ainda são extremamente contemporâneos, né? Temas quais a gente tem que aprender a lidar, né? Como racismo, como violência, né? Ou seja, coisas que nos afetavam. Passa pelo livro na época da escravidão, mas está aí em obras muito atuais, né, sendo hoje em dia. Então a ideia é que realmente cada obra dessas contribua, né, de uma maneira completamente única, individual e importante para contar essa história, né, que o livro provoca o leitor a ver, né? E furar a bolha da literatura. Eu acho que isso é extremamente importante também, né? A gente trazer essa história para um outro público que não necessariamente seja leitor, né? Ou seja, a exposição ela funciona completamente. Não tem que ter lido o livro para vir ver a exposição, né? Eu acho que funcionaria acrescentando camadas, mas não é. Eu acho que quem passa aqui pela exposição tem um entendimento completo também do que a gente quer falar sem ter passado pela leitura do livro. Da publicação de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, em 1859, até a do seu livro, em 2006, foram 8 romances escritos por mulheres negras no país. Essa informação me chocou muito. Você pode comentar isso tanto sobre o número tão baixo nesse intervalo de quase um século e meio, quanto sobre a produção cultural e o reconhecimento de autoras e autores negros dessas últimas 2 décadas, desde que seu livro saiu? Recapitulando alguns números aí, né? Eu sou, na verdade, a 8ª, né? Maria Firmina foi a primeira, né? Eu fui aos 6 livros de 53 até 2006, né? E eu fui a 8ª escritora a publicar um romance, escritora negra a publicar um romance no Brasil, né? Eu acho que isso diz do país, né? Um país que nunca prestou atenção nas mulheres negras como contribuintes, como intelectuais, como donas da sua própria história e da sua capacidade de contar o teu ponto de vista dessa história do país, né? E diz muito também, eu acho que da indústria, né, da literária, que eu acho que a literatura é uma das artes mais elitistas do Brasil, né? Com as grandes editoras concentradas basicamente em Rio e São Paulo, né, publicando romances de uma panelinha de gente que se indica, né, publica-se por indicação no Brasil. E quem publicava romances aqui, a grande maioria, tem um trabalho da professora Regina Del Castanho, da Universidade Federal da Universidade de Brasília, né, em que ela fez uma análise do mercado literário brasileiro e é incrível, assim, como eu acredito que, eu não vou lembrar os números certos, né, mas algo como entre 80% e 85% dos romances publicados no Brasil são romances escritos por homens brancos do Sudeste, sudestinos, né? Então, ou seja, é também uma marca desse mercado,
né, que é coordenado geralmente por homens brancos que publicam seus pares, né? Eu acho que o livro pode ter contribuído para ajudar, ou seja, mudar um pouco da mentalidade desse mercado também, né? Desde que ele foi lançado, ele foi assim, muito bem recebido por crítica, por leitores, pela academia. E eu acho que nos 10 anos seguintes, aí a gente tem mais 11 livros publicados por romancistas negras. Né? Então teve uma melhora, né? Que se a gente for pensar em termos de números, é mínimo, é quase um por ano, quase, né? Se a gente pensar nesses até 2016, né? Mas eu acho que abriu os olhos para o mercado de uma demanda reprimida, né? Não tem... ou seja, entender, o mercado não está publicando a gente agora porque ele é bonzinho, porque quer fazer inclusão, porque viu que realmente é um lugar onde se faz dinheiro também, né? Porque é o que eles estão interessados, enfim, né? E eu acho que trouxe uma contribuição também extremamente grande por essa, ou seja, a gente está disputando narrativas, né? Ou seja, a história oficial que foi contada para a gente, as histórias que são contadas para embasar essa história oficial, ou seja, a gente também está entrando ali e fala, olha, não foi só assim, né? Acontece assim também. Você fez muita pesquisa para escrever seu livro. Como que é esse processo imaginativo de saltar da bibliografia científica para a criação de personagens, de trajetórias humanas imaginadas que contem dessa forma ficcional partes da história do Brasil? Qual que você acha que é o papel que a ficção histórica tem nesse sentido de contar outra versão em relação à história que é tida como oficial? Inicialmente, assim, eu acho que uma coisa que eu disputo sempre é essa diferença entre versão oficial, né, ou seja, entre a história oficial e a versão. Né? Eu falo, o Defeito de Cor, ele não é uma versão, ele é a história oficial também, contada a partir do ponto de vista de uma história negra. Né? Porque a partir do momento em que eu considero essa divisão, né, eu admito que existe uma história que não é a minha, da qual eu não faço parte, né, da qual eu vou só acrescentar. Então, ou seja, Defeito de Cor é a história do Brasil, né, contada a partir de uma versão que a gente não estava acostumada a ver qual era, né, que é o ponto de vista de uma mulher negra. Eu entendi eu nunca tinha feito pesquisa, né, assim, então entendi durante o processo de pesquisa para a escrita do Defeito de Cor, que durou 2 anos, né, eu gosto, talvez seja, eu falo que eu sou uma reescritora, eu acho que eu gosto mais da parte da escrita e da parte da pesquisa e da parte da reescrita do que da escrita em si, né, contraditoriamente, o processo de pesquisa foi o mais emocional para mim, porque foi quando, parafraseando a Toni Morrison, né, que ela fala que ela escrevia os livros que ela queria ter lido e não encontrou, né, eu acho que o Defeito de Cor também é o livro que eu queria ter lido e não encontrei, né, porque eu não tinha encontrado ainda um livro que reunia aquela quantidade de informações que iria nutrir uma necessidade minha naquele momento, que era me entender como mulher negra num país racista como o Brasil. Né? E isso, então, ao ter contato com as informações, né, foi a parte emocional para mim. Né? Foi ali que eu falava, gente, realmente de chorar, de entender, de me emocionar, de me revoltar. Né? E durante esse processo da pesquisa foi o momento em que eu fui fazendo um pré-roteiro, digamos assim, da história que eu queria contar. Né? E sentar para contar é um processo muito técnico. Né? Então ali a emoção, pelo menos para mim, eu acredito que tem escritores que trabalham de uma maneira completamente diferente, às vezes inversa, né? Mas o processo de escrita para mim ele é o processo prático, ele é quase braçal. Né? É você tirar de dentro de você uma história que eu fui construindo através da pesquisa, desse momento. E aí depois o processo de reescrita, que eu também... Que é burilar o texto, que eu acho que é o que me dá mais tesão, assim, é você achar a palavra que você queria dizer, você deixar a frase com uma musicalidade redondinha, que é agradável aos ouvidos de quem está lendo. Né? E isso aqui que me faz de verdade sentir que eu realmente consigo escrever, né? que é reescrever.
E eu reescrevi esse livro 19 vezes, assim, até chegar numa versão que eu falei, eu não consigo mais melhorar, né? É isso aqui, né? Ou seja, esses foram 2 anos de pesquisa, 1 de escrita, 2 de reescrita, e esses 3 últimos anos, assim, foram realmente de muito trabalho, muito técnico. Lapidar a pedra. Exatamente, né? Tirar a forma, né, dessa coisa bruta que foi um texto que se joga de uma vez durante esse primeiro processo de escrita. No início do livro você conta um pouco de como que você se deparou com esse tema, ou como que o tema se deparou com você, enfim. E aí você cita um livro do Jorge Amado que literalmente caiu na sua frente e que em algum momento ele fala do Alufá-Licutã, da revolta dos malês, e faz uma provocação, pergunta onde estão os jovens historiadores para contar essa história, repor a verdade, e ele diz que é um tema para um grande romance. Você acha que você cumpriu essa missão levantada pelo Jorge Amado? Eu acho que sim, né? Ou seja, uma Rebelião Malê é uma história, assim, eu nunca tinha ouvido falar, né? Não estudei, e entendi como ali uma das rebeliões mais importantes da história do Brasil. Eu acho que a história da escravidão começou a ser mudada ali, né? Que foi quando as pessoas do poder, os brancos, tudo, começaram a entender, né, a intelectualidade que havia dentro, a intelectualidade, a entrega, a vivência, a agência, né, que havia dentro das comunidades negras, né, que eram quase uma vida meio subterrânea, principalmente dentro desses grandes centros urbanos, que era uma Salvador ali da época, né. Ou seja, eu acho que não só por causa do livro, mas porque o tema começou a interessar mais pessoas também, né, a gente começou a entender o que era, né, isso, e mudar uma imagem que se tinha, por exemplo, de escravizados passivos, né, gente que não era dona do teu próprio destino, gente que aceitava muito passivamente aquela condição que lhe era imposta. Então eu acho que começou-se a entender ali uma individualidade, uma agência e mudar os cursos, realmente mudou o curso da história, do entendimento do que seria o futuro do Brasil naquele momento, né? Então, assim, se o livro contribuiu para isso, eu estou bem feliz. Tem um tanto de mistério em torno da história do livro, porque é uma ficção, ao mesmo tempo que baseada em histórias reais, e também porque a própria figura da Luísa Maim é um mistério. Ela se tornou um símbolo, inclusive evocado pelo movimento negro, e ao mesmo tempo, do ponto de vista historiográfico, são levantadas dúvidas se ela de fato existiu ou qual foi a história dela, já que baseada na lembrança que o Luiz Gama descreve numa carta que ele faz para um amigo. E aí você cita um manuscrito que encontrou. Fica também à vontade se preferir não responder essa pergunta e manter o mistério. Mas esse manuscrito realmente apareceu ou foi uma inspiração imaginativa? Você de fato encontrou pistas sobre a Luísa Maim? Eu falo desse manuscrito no prólogo do livro, né, ali, e tudo que está no prólogo é verdade, menos o manuscrito, né? O manuscrito foi eu acho que uma ferramenta, né, literária ali. No início eu não entendi direito, porque o prólogo eu escrevi o livro naquela ordem que ele aparece, né? Então o prólogo foi a primeira coisa que eu escrevi, né? E o livro para dali. Quando eu terminei o livro, eu falei, acho que eu vou arrancar esse prólogo, não tem mais nada a ver, pá. E aí a editora perguntou, onde é que está o manuscrito? Eu falei, você acreditou? Ela falou, então eu falei, então acho que eu vou deixar, né? Escrevi bem aí, né, essa parte, né? Então acabou ficando. E o interessante é que isso eu acho que traz elementos para a gente discutir coisas importantes que você elabora aí na pergunta, né? A primeira dela é essa questão dos documentos, né? Então, muita gente me pergunta, né? Luísa Maim de verdade existiu? Luísa Maim não existiu? Porque eu falei, graças a Deus que eu não sou historiadora, né? E não preciso dar minha opinião se baseando em documentos, né? Eu sou uma ficcionista, né? E para mim não tem motivo para se duvidar da voz de Luiz Gama,
né? Se ele está falando, essa é minha mãe, a minha mãe fez isso, a minha mãe é aquilo, por que a gente está duvidando da palavra dele? Porque ele é um homem negro? Né? Porque duvida-se da nossa contribuição para o desenvolvimento dessa história, né? Então, para mim, ou seja, isso é problema dos historiadores, para mim é assunto encerrado. Luiz Gama disse que a mãe dele era essa e ela existiu assim, para mim está perfeitamente, tanto que eu escrevi 950 e tantas páginas para tentar dar conta da vida dessa mulher, né? Então, para mim, ela existe. E essa coisa de documentos também é algo que se exige muito das pessoas pretas nesse país, né? É quando a gente está discutindo racismo, quando a gente está discutindo várias coisas, as pessoas brancas que, na verdade, muitas vezes nunca se interessaram pelo assunto, nunca estudaram, nunca vivenciaram, né? Querem impor uma opinião que é só opinião, né? Como se ela tivesse o mesmo peso de valor da gente que primeiro, né, vivencia, estuda, né, tem aquilo como objeto de pesquisa, como objeto de vivência ali, né, e eu não sei quantas vezes eu já fui interrompida, eu estou dando dados, estou dando fatos, estou dando informação, aí vem uma pessoa branca que nunca, que se acha atingida talvez pelo assunto, né, e vira, olha, mas eu acho... Né? Ou seja, então geralmente muitas vezes sou eu falando de fatos, de documento, de prova, tendo que mostrar, né? Tendo que explicar, né? E todo esse meu trabalho, né? Muitas vezes ele é considerado com o mesmo peso de um achismo completamente sem valor, se baseando numa experiência completamente individual, né? Não são nem experiências coletivas que a gente está falando, né? Então eu falei, legal, eu acho que eu gosto de ter, hoje eu sinto feliz de ter deixado, né, para poder tocar nesses assuntos, né? Genial. Realmente, como você deixou, eu super acreditei. Fico feliz quando as pessoas acreditam. Para terminar, Ana, você escreveu uma obra-prima da literatura brasileira. É difícil pensar na continuidade depois de escrever uma obra desse tamanho? Você está trabalhando em novos projetos? Eu acho que só vale a pena escrever sobre assuntos que eu ainda não consegui ler, sobre que me satisfizesse a minha curiosidade, né? O meu... acho que a minha curiosidade, talvez, né? Ou tentar me explicar, me situar no mundo assim. Então, sim, eu acho que o que eu estou falando, né? Eu sou uma escritora de pesquisa. Então, já teve coisas que eu falei, eu quero escrever sobre isso, esse assunto, pai, comecei a pesquisar e, de repente, eu achei um livro que satisfez a minha curiosidade. E aí, eu acho que não tem mais porquê, né? Não vou gastar papel mais para fazer isso, né? Foi bem difícil depois do Defeito de Cor, assim, eu fiquei quase 7 anos sem conseguir escrever nada, assim, começava, nunca conseguia chegar ao fim, uma cobrança minha, cobrança de leitores, né, de um novo livro aí, né, e a partir desse eu entendi que o que me interessa mesmo, meu tema é racismo, nas suas mais diversas manifestações, e me interessa contar uma história, né? Então, nesse meio tempo também eu fui escrever para teatro, para cinema, começando agora para TV, assim, e sai, eu acho que final do ano agora, 1 ou 2 livros, vamos ver. Uau, que notícia boa, vamos esperar aqui com ansiedade. Tá certo, muito obrigada, viu, Ana, pela entrevista. Maravilha, a gente acabou de ouvir a entrevista com Ana Maria Gonçalves, realizada pela nossa repórter Gabriela Moncal. Ela é autora do livro Um Defeito de Cor, uma obra de quase 1000 páginas, ficcional, que traz um retrato duro e fiel da história do Brasil, tudo narrado sobre a perspectiva de uma mulher negra heroína no combate à escravidão. Desde abril, está aberta uma exposição aqui em São Paulo sobre o livro, que reúne centenas de artistas, tudo isso no Sesc Pinheiro. A entrada é gratuita e está disponível no segundo andar do espaço expositivo, fica aberto até o dia 1º de dezembro, então tem bastante tempo para conferir essa exposição, mesmo que não é aqui de São Paulo, dá tempo de programar uma viagem e colocar aí na sua agenda, mas não vai deixar para a última hora, é bom já ir logo, porque a exposição tá linda e vale a pena ir até mais de uma vez, viu? Ela fica aberta de terça a sábado, o horário de visitação é das 10h30 da manhã às 9 da noite, e aos domingos e feriados abre também às 10h30 da manhã, mas fecha às 6 da tarde. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora um recadinho importante que a gente não se cansa de falar. Sabia que dá para repercutir, dá para transmitir de graça o nosso programa aí na grade da sua rádio comunitária, da sua rádio regional? É isso mesmo. Você faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br, clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você se inscrever e receber todo dia uma edição fresquinha do nosso programa para colocar aí na sua programação. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Ver está chegando nesse cantinho especial do Brasil. O nosso programa também fica salvo no nosso site, você pode fazer download por lá e você pode ouvir a hora que você quiser na sua plataforma preferida de podcast, seja o Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Bora falar agora sobre direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Recentemente foram divulgados os números que apontaram uma melhoria na economia do Brasil. A gente falou isso no começo da semana, os dados do IBGE, né? Mas será que esse cenário reflete diretamente no aumento de trabalho com carteira assinada? Pois é, o quadro não está favorável, principalmente desde a aprovação da chamada da reforma trabalhista, que entrou em vigor ainda em 2017. Vamos entender mais detalhes como essas coisas se relacionam na reportagem do Brasil de Fato. O Brasil gerou 719 mil vagas de trabalho formais no primeiro trimestre deste ano e a taxa de desemprego caiu a 7,9%, a menor para os primeiros 3 meses do ano desde 2014. Apesar disso, o percentual de trabalhadores informais no país se manteve praticamente inalterado de 2023 para 2024, de 39% para 38,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e são da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD contínua. Eles reforçam um cenário de resistência da informalidade, mesmo em momentos de crescimento da economia. Desde 2020, a taxa de desemprego, que chegou a quase 15% em 2021, caiu praticamente para metade. Já a taxa de informalidade variou um pouco para cima ou para baixo, mas se manteve sempre perto dos 39%. A exceção foi registrada no início da pandemia do coronavírus, quando os informais desprotegidos foram mais afetados pelo desemprego e matematicamente acabaram reduzindo a 36,5% a participação no mercado de trabalho nacional. Hoje, existem cerca de 37 milhões e 900 mil pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado. Ainda de acordo com o IBGE, ao mesmo tempo, há cerca de 39 milhões de trabalhadores informais sem qualquer direito trabalhista. Informais são aqueles empregados sem carteira assinada, o que limita o acesso a direitos como férias ou 13º salário, por exemplo, ou ainda trabalhadores por conta própria que não contribuem para a Previdência Social e, por isso, podem ficar sem aposentadoria. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, afirmou que a informalidade é um problema crônico do mercado de trabalho no país e que se tornou mais complexo após a reforma trabalhista. De acordo com ele, a informalidade é historicamente alta no Brasil, como em outros países subdesenvolvidos. Na África do Sul, para se ter uma ideia, ela chega a 60%. O economista explica ainda que tudo isso está ligado ao papel dos países mais pobres na economia mundial. Para a economista Juliane Furno, professora da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e pesquisadora do Instituto Tricontinental, essa realidade se soma à crise econômica iniciada em 2015 e também à reforma trabalhista de 2017. Para Furno, essa reforma, na verdade, converteu um esforço por formalização em brecha para precarização.
Segundo ela, a informalidade vinha caindo nos anos 2000, em parte pela criação do MEI, que é um microempreendedor individual, em 2008. E isso mudou depois da reforma, que, abre aspas, legalizou vínculos anteriormente ilegais, como o trabalho autônomo com subordinação, fecha aspas. Já para Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reduzir a informalidade no país não é tarefa fácil. A solução, contudo, não passa por novas flexibilizações na legislação trabalhista. Na mesma linha, Wesley Cantelmo, economista e presidente do Instituto Economias e Planejamento, pede políticas que favoreçam a industrialização e que possam contribuir para uma melhoria dos empregos no país. Para ele, no entanto, não há sinais claros de que o Brasil esteja empenhado nesse sentido. Procurado pela reportagem para comentar a informalidade no país, o Ministério do Trabalho e Emprego não se pronunciou. O espaço continua aberto para manifestações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Na época, quem defendia a chamada reforma trabalhista falava muito em uma tal de modernização, para o setor, como uma ideia de progresso para o país. Você deve ter lembrado que as críticas começaram até antes mesmo da reforma ser votada, entrar em vigor lá em 2017. Muitos movimentos já criticavam, mostravam o que de fato essa reforma traria para a sociedade. O aumento da informalidade é ruim para todo mundo. Para o lado de quem precisa se submeter ao trabalho, temos a falta de proteção social, a insegurança de renda e as condições precárias de trabalhos. Para toda a sociedade, há um aumento da evasão fiscal, impacto negativo no crescimento econômico e aumento da desigualdade e exclusão social. Uma das perguntas feitas antes da aprovação da reforma trabalhista e que ainda pode ser feita é: as mudanças são boas para quem? Pois é, E essas mudanças nos direitos trabalhistas seguem aceleradas, seja nos espaços do Legislativo ou no Judiciário no Brasil. Para entender esse cenário, a reportagem do Brasil de Fato ouviu análise sobre a postura do Supremo Tribunal Federal diante desse tema. Para magistrados do trabalho, a decisão do Supremo nos últimos anos está destruindo direitos e ocorrem cada vez de forma mais vertiginosa. Uma das fontes chegou a citar diretamente que a gente está na era da desconstrução do direito do trabalho pelo STF. Para ouvir essa análise completa, entender a complexidade da situação, a gente recomenda você ir lá no nosso site brasildefato.com.br e procurar essa reportagem nas últimas publicações. Entre as pautas presentes nos atos de 1º de maio, que aconteceram nessa semana, tem a taxa de juros e a inflação no Brasil. E não é para menos. Mais da metade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão com algum tipo de problema financeiro. Esse dado é da pesquisa Saúde e Gestão da Fintech 11 e revela uma situação que impacta a saúde mental das pessoas. A gente falou aqui que alguns dados da economia são positivos. Isso é fato. A renda média domiciliar per capita, por exemplo, cresceu e o mercado de trabalho está mais aquecido nesse ano. Mas a inflação, que está em desaceleração, ainda é alta. E a taxa de juros, apesar de estar em queda desde o ano passado, também segue alta. Esses são alguns dos desafios e pautas que entraram nas cobranças do 1º de maio deste ano, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Sobre esse assunto, o sociólogo Clemente Gans Lúcio, ex-diretor técnico do DIEESE, concedeu uma entrevista para o Programa Central do Brasil, uma parceria aqui do Brasil de Fato com a TVT. Ele disse que o Banco Central atua de forma independente, o que impossibilita a intervenção direta do governo federal, além de explicar por que a redução da taxa de juros é um tema tão importante para os trabalhadores. O governo federal não tem poder diretamente de decidir sobre a taxa de juros. Uma decisão no governo Temer e Bolsonaro traduziram para um Banco Central uma independência no qual ele decide de forma unilateral qual é a taxa de juros que o Brasil vai aplicar, e hoje o Brasil aplica ainda uma das maiores taxas de juros do planeta. Isso, em certa medida, é um freio muito grande à economia e coloca severas restrições ao crescimento. Portanto, solicitar, reivindicar a menor taxa de juros significa apoiar o crescimento econômico, a geração de emprego e a ampliação da capacidade produtiva do país.
Na conversa, Clemente Gans Lúcio também comentou sobre a prévia do IPCA, mostrar uma desaceleração da inflação. A taxa de 0,21% é a menor para abril desde 2020, quando a economia brasileira sentiu os impactos da pandemia. Para Lúcio, a desaceleração é um bom sinal e dá um maior argumento para que a sociedade pressione o Banco Central a diminuir a taxa de juros. Olha, é um bom sinal porque, de um lado, significa que os preços não estão subindo, o que dá maior argumento à sociedade para pressionar o Banco Central a diminuir a taxa de juros, porque nós caminhamos rapidamente por uma inflação acumulada em 12 meses menor do que 4%, portanto se aproximando das metas que o Brasil adota e, portanto, sem a necessidade do Banco Central colocar um pé no freio tão forte, tão severo, como vem colocando na economia brasileira. A entrevista completa está disponível no canal do YouTube do Brasil de Fato. Sobre esse assunto, a gente pensa que, entre tantos interesses em jogo, uma pergunta deveria estar sempre em evidência. Qual a situação de vida das pessoas que, sem opção, vivem da pejotização e da uberização? Em 2012, foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Apesar disso, ela ainda não está totalmente implementada, mesmo depois de uma década. Esse é o destaque do Repórter SUS dessa semana. A portaria define diretrizes e estratégias na gestão do Sistema Único de Saúde para o combate e o tratamento de doenças causadas pelas atividades profissionais. Ela define ações com foco na garantia de acesso, na prevenção e no acompanhamento integral. O texto prevê a articulação e atuação em rede das unidades básicas até a alta complexidade e com outros setores do poder público. Mas o Brasil ainda tem um longo caminho para que essas metas sejam devidamente, totalmente alcançadas. No Repórter SUS dessa semana, a pesquisadora Rita Matos comentou sobre esse assunto. Então, quem não teve contato com a política, ao ver a política, você fala, nossa, uau, o Brasil tem uma coisa dessa tão bem discutida, tão bem estruturada. A política é muito bem estruturada. O problema está na prática, né? A política ela ficou muito forte dentro do próprio SUS, que é um braço fundamental e essencial para isso, mas não é, a política só não se encerra aí. Ela se encerra em outras parcerias, em outras redes, né? Que não só a rede dentro do próprio SUS. Eu acho que nesse sentido a gente não conseguiu a implementação dela por completo. Ela se encerrou dentro da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que implanta essa política, que é um braço essencial para isso correr por dentro, né? E a implantação dos CEREST, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, mas ela não consegue ainda articular, né, a questão da intersetorialidade, que eu acho que ela é fundamental, né, e a institucionalidade dela também. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma política muito forte e muito bem discutida e fundamentada, ela não consegue alcançar ainda a questão das outras parcerias envolvidas nisso. Existe uma dicotomia, né? Cada órgão trata de um jeito, de uma visão. E nem sempre o SUS é incorporado nisso, né? Seja no campo da vigilância, seja no campo da assistência, seja no campo, né, da questão que abrange, que tem o trabalho como um determinante social. Uhum. Acho que nesse sentido a política ela não consegue alcançar ainda. Porque também passamos por um período total desde o golpe de 2016 para cá, foi um desmantelamento. A reforma administrativa, a reforma trabalhista, né, que trouxe um impacto importante e desarticulou, de uma certa forma, o que o setor tinha um pouco articulado, né? Não vou dizer que plenamente articulado, mas a articulação que existia, aquilo foi totalmente desarticulado. Apesar dos desafios, Rita Matos também falou sobre estruturas implementadas há 10 anos pela política. Nem dá para jogar a bacia, o bebê, o sabonete, tudo fora.
Eu acho que a criação da RENASC, da Rede Nacional do Saúde do Trabalhador, ela é um super ganho. A criação dos Serestes, esse documento que eu peguei, ele cita a quantidade de Serestes. Então, eu acho que ele é o grande polo irradiador das questões de saúde do trabalhador na área de serviço de saúde, tá? Que a saúde do trabalhador, ela não se encerra só na saúde, ela tem um braço importantíssimo, mas ela não se encerra só na saúde. Então, você ter uma ideia, hoje no Brasil tem 127 Serestes estaduais, quer dizer, o Estado é responsável pelas políticas, né, de implementar as políticas de saúde do trabalhador, 20 municipais e 180 regionais. O problema dessa regionalidade é que às vezes o Sereste está localizado dentro de um município, mas ele atende a outros municípios. Mas a verba vem direcionada àquele município. Então tem uma certa dificuldade do ponto de vista de distribuição dessas ações. E a dificuldade daquele Sereste regional que abrange às vezes 10 municípios, 15 municípios. A dificuldade dele de transcrever. Então isso eu acho que foi um fator que foi mantido, embora a gente saiba que a dificuldade que os municípios têm de manutenção desses Serestes, né? Principalmente no campo pessoal, né? De pessoas para trabalhar. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu a duras penas manter. E a outra coisa que eu acho que tem sido uma parceria, que tem sido um parceiro importante, é o Ministério Público do Trabalho. Tanto nós, na academia, né, no trabalho acadêmico de pesquisa, quanto também os estados têm tido um apoio muito forte do Ministério Público do Trabalho. Então isso, eu acho que com essa possibilidade de quebra dessa cadeia, o Ministério Público acabou se fortalecendo. Esse foi só um pequeníssimo trecho do Repórter SUS que você pode conferir na íntegra lá no nosso site radiobrasildefato.com.br. Para ouvir essas e outras edições, basta procurar lá no final da página o ícone Repórter SUS, que tem tudo disponível para você ouvir, reouvir, compartilhar e até fazer download. Confere lá. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos agora atravessar o mundo? Vamos para a China, com uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato. É que, olha só, o primeiro chinês a ir ao espaço quer aumento na cooperação aeroespacial com o Brasil. É mesmo, com a gente. Em lançamento da 13ª missão chinesa tripulada ao espaço, Yang Liei falou sobre o avanço da tecnologia e a relação com o Brasil. Vamos conferir agora na reportagem de Mauro Ramos. A nave chinesa Shenzhou 18 partiu em 25 de abril do Centro de Lançamento de Satélites de Zhou para a Estação Espacial Chinesa Tiangong. Essa é a terceira missão tripulada desde que a estação foi inaugurada em 2022. Presente na cerimônia de lançamento, o taikonauta Yang Liwei, o primeiro chinês a viajar ao espaço em 2003, conversou com a TVT e o Brasil de Fato sobre o desenvolvimento do setor aeroespacial em seu país. Liwei também falou da cooperação com o Brasil na área e disse que espera que os projetos mútuos entre os dois países se intensifiquem no futuro. Na visita do presidente Lula a Pequim no ano passado, os governos assinaram um acordo para iniciar o desenvolvimento do 7º satélite sino-brasileiro, o CBR-6. Quanto à China e ao Brasil, eu acredito que temos uma base sólida, especialmente com o apoio dos chefes de Estado de ambos os países. Eu espero que a China e o Brasil possam promover um ainda melhor intercâmbio entre os nossos pesquisadores nesta área. Também espero que esses intercâmbios possam se traduzir em resultados tangíveis, levando em última instância a contatos e colaborações substanciais. Por exemplo,
Nos nossos esforços para construir a estação espacial, podemos colaborar em missões tripuladas, experimentos científicos, voos espaciais conjuntos e até mesmo cooperação em grande escala, envolvendo módulos e segmentos de naves espaciais. Li Wei acredita que a rapidez do desenvolvimento chinês no setor há vantagem dos recém-chegados, uma ideia que se refere à capacidade dos chamados países em desenvolvimento de assimilar tecnologia e conhecimento já existentes. A nossa vantagem de recém-chegados acabou trazendo a aplicação de muitas novas tecnologias. Por exemplo, a nossa estação espacial é a primeira a utilizar a propulsão elétrica, o que poupa de forma significativa do ponto de vista energético. Essa aplicação de novas tecnologias, incluindo diversas técnicas de controle, tem sido amplamente utilizada na estação espacial. Além disso, ao longo dos anos, a nossa autossuficiência alimentou uma equipe forte, como é evidente nos nossos esforços aeroespaciais e de voos espaciais tripulados. Treinamos e reunimos um grupo de investigadores científicos jovens e de meia idade. Quando Li Wei foi para o espaço em 2003, a China se tornou o terceiro país a enviar um astronauta de forma autônoma, depois da União Soviética e dos Estados Unidos. 21 anos depois, os astronautas da missão Shenzhou 18 vão à estação chinesa para realizar mais de 90 experimentos em diversas áreas científicas que vão da medicina à física da microgravidade, além de tarefas de manutenção. Também trabalharão em reforçar a proteção contra resíduos espaciais. O comandante da tripulação, Ye Guangfu, disse estar orgulhoso pelo fato de a missão ser realizada em 2024, no aniversário de 75 anos da fundação da República Popular da China. Os taikonautas da missão Shenzhou 18 voltarão à Terra em outubro, aterrissando na região autônoma da Mongólia Interior. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Para quem está aqui em São Paulo, você pode conferir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM, sempre a partir da 1 da tarde. Mas a gente chega para o mundo inteiro pela internet, você pode ouvir a hora que você quiser no site do radiobrasildefato.com.br ou pela nossa rádio web a partir das 11 horas da manhã. E também fica a dica de acessar a sua principal plataforma de podcast, que o nosso programa também está lá te esperando. A gente vai falar agora de uma programação que acontece nesse sábado aqui em São Paulo, que na verdade dá pra dizer que é uma festa de aniversário. É o aniversário, a comemoração de um senhorzinho alemão que eu tenho certeza que você conhece. Estamos falando de Karl Marx, esse grande ser, essa grande pessoa que revolucionou o pensamento científico e não só, moldou muito do que seriam os trilhos da luta social, da luta por direitos, da luta da classe trabalhadora nos próximos séculos. Imagina, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818 e até hoje a gente precisa fazer essa celebração mais do que justa e mais do que importante. Pensando nisso, uma grande parceria entre o MST e a editora Boitempo vai botar essa festa para acontecer aqui na capital, no galpão do MST. A gente vai falar direitinho o endereço, mas fica aqui no Campos Elíseos, na zona central da cidade. A entrada é gratuita, uma programação muito bacana, começa desde as 10 da manhã com mesas de debate que fala sobre anticulianismo, fala sobre o capital, vai falar também sobre outros temas muito pertinentes com figuras como Jones Manuel, Ricardo Antunes, enfim, muita gente bacana vai estar celebrando esse aniversário do Marx. E para falar um pouquinho mais sobre essa celebração, o que vai acontecer, outras novidades, eu tenho o prazer de receber a diretora-geral e fundadora da editora Boitempo, Ivana Jenkins. Desde agora, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Perfeito. Eu já falei um pouquinho da programação, mas foi um resumo muito resumido. Então eu acho que tu podia destrinchar um pouquinho mais de outras coisas bacanas que vão acontecer, quais são os destaques. Me ajuda a convencer as pessoas a irem nessa festa, que eu acho que nem precisa de muitos motivos, mas sinceramente eu tenho certeza que você tem um baralho inteiro aí para conseguir convencer todo mundo a parar o que está fazendo e comparecer nesse sábado, nessa celebração muito bacana. Bom, completando primeiro também o que tu falaste do Marx, que já falou desse senhorzinho, né, que nasceu lá em 1818 e continua aqui até hoje, né, encantando as pessoas, influenciando tantos, quer dizer, que foi, né, ao mesmo tempo um teórico e militante, um pensador e um dirigente revolucionário, coerente com um dos elementos essenciais do marxismo, que é a interpretação do mundo.
mas não apenas a interpretação do mundo, que é uma frase que é muito famosa dele, né? Quer dizer, que não basta interpretar o mundo, é preciso mudá-lo. Então, essa interpretação deles aliada a um projeto de sua transformação. Deles eu falo porque Marx fez isso, quer dizer, o seu grande arcabouço teórico foi feito junto com Friedrich Engels, que foi seu grande companheiro e grande amigo e companheiro parceiro da maior parte das obras. Mas é isso, esse é o 7º aniversário de Marx. A gente estabeleceu esse dia, que é o conhecido já para a gente por muito dos que nos seguem como o Dia M. É o aniversário de Marx, que a gente vem comemorando desde 2018, quando era comemorado o bicentenário do Marx. Então, de lá para cá, todos os anos a gente faz uma grande festa, com muito debate, às vezes com filme, com teatro, com música, sempre um bolo no fim da festa. Então, se o debate não convencer, o bolo vai ser super legal no fim. Mas vai ter, então, desde 2018, quer dizer, esse é o 7º aniversário que a gente organiza. Durante a pandemia, em 2 anos, a gente organizou remotamente, mas fez de todo modo debates e discussões e promoções e desconto nos livros do Marx. Então é isso, quer dizer, esse ano a gente tem uma programação que vai com alguns debates sobre, mesmo, quer dizer, questão ambiental, questão da Palestina hoje, uma aula do Michel Heinisch, que é um alemão que já trabalhou na Mega, é autor de uma biografia de Marx que a gente publicou há uns 5 anos, eu acho, que é Marx... E eu esqueci o nome já vou lembrar aqui o nome da biografia do Heinisch de Marx que a Boitempo publicou. E esse ano a gente está lançando um 2º livro do Heinisch, que é um livro para entender uma introdução ao Capital, e vai ter ao meio-dia então uma aula dele que vai ser traduzida, e depois a gente tem um outro debate com alguns pensadores como Ricardo Antunes, Jones Manuel, e ao mesmo tempo nós vamos ter gente tatuando, nós vamos ter uma feira literária lá no espaço, na qual participam esse ano 20 editoras, são 20 editoras parceiras, todas vão vender seus livros com descontos, vamos ter a Camisa Crítica vendendo camiseta, vamos ter uma tatuadora, atividade para as crianças, enfim, vai ser um dia cheio das 10 da manhã até a noite. Ou seja, é um evento para os cabeçudos e também para quem é entusiasta da ideia, quem gosta, quem quer entender, quem está começando, todo mundo já ouviu falar o nome dele alguma vez na vida, mas às vezes só sabe que ele escreveu um livro lá sobre o capital, crítico ao capitalismo, às vezes não tem toda a profundidade. Então é também um evento para quem já estudou muito, quer se aprofundar, e ao mesmo tempo para quem também quer dar aqueles primeiros passos, quer introduzir, enfim, é um evento bem amplo, pelo que eu estou entendendo, né, Ivana? É um evento super amplo, é um evento no qual a gente faz uma programação para atrair mais leitores, para atrair um público que não necessariamente é um público iniciado na leitura de Marx. Então tem debates mesmo bem fáceis, bem simples. Eu esqueci de mencionar alguns nomes, esqueci de mencionar o Alisson Mascaro, a Luciana Genro, Chavoso da USP, vai ter muita gente, enfim, assim, né, até mesmo, e muitos autógrafos, muitos autores da Boitempo e de outras editoras vão estar lá para conversar com os leitores, para ter uma interação que a gente acha importante nesse momento também, né, que é um contato com os leitores, e é isso, assim, é sempre um primeiro contato e é sempre uma intenção que a gente tem de, nesses momentos, aproximar os leitores que podem, num primeiro momento, pensar que Marx é um autor muito difícil, e alguns livros deles são de fato difíceis, mas a gente tem livros bem iniciais, quer dizer, desde a edição do Manifesto, que é uma edição muito fácil de ler por qualquer pessoa, até livros sobre Marx muito introdutórios, que vão estar lá vendidos também com desconto, como, por exemplo, o Marx, uma introdução, que é um livrinho do Jorge Gabispan, que é um livro no qual, assim, a gente recomenda muito que quem não leu Marx ainda comece lendo, que, assim, para entender um pouco esse pensamento, né, essa interpretação do mundo de Marx de uma forma que é muito fácil, muito didática e sem em nenhum momento perder o rigor. Então a gente recomenda bastante esse livro.
além das biografias mais complexas e vários outros livros sobre também. Bom, diante de tudo isso, só posso falar trabalhadores e trabalhadoras, univos para celebrar mais um aniversário de Marx, para comer bolo, para ter um samba marxista, também está na programação ali mais pro final. Então é assim, desde as 10 da manhã tem muita coisa rolando, tem muita mesa, vários desses eventos paralelos, culturais, e no final acaba todo mundo comendo um bolo delicioso e também sambando bastante aqui a moda brasileira, nossos estudos de Marx. Eu acabei de conversar com Ivana Dinks, que ela que é diretora-geral e fundadora da Boitempo. Por favor, por favor. Eu vou falar agora de 2 bolos, mas não que isso seja o mais importante, mas o segundo bolo é para marcar que além dos 206 anos de Marx, a gente vai comemorar nessa festa os 40 anos do MST. Então vai ter um bolo com ovo e com leite, com tudo, o bolo do Marx, e vai ter um bolo vegano para comemorar os 40 anos do MST também, junto com esse samba marxista que terá no fim da tarde. Eu falei no começo que tu tinha realmente uma cartela, tinha um baralho inteiro de motivos para convencer todo mundo para comparecer nesse sábado aí na festa de celebração do Marx, e eu não estava exagerando, realmente importantíssimo ter lembrado disso. 40 anos do MST, é o ano inteiro de celebração, já aconteceu em janeiro muitas festas, mas toda oportunidade que a gente tiver, temos que lembrar também desses 40 anos, dessas 4 décadas. Bom, agora sim, Ivana Dinks, diretora-geral e fundadora da Boitempo, muito obrigado aí por esse papo importante, esse convite mais do que especial. Eu que agradeço, Lucas, e espero ver vocês todos lá no sábado. Perfeito, ela está falando então desse evento muito bacana, o aniversário do Karl Marx, que é esse domingo, mas vai ter uma festa sábado que acontece, uma parceria da Boitempo com o MST, então todo mundo está convidado para esse evento gratuito, acontece no galpão do MST, fica na rua Alameda Eduardo Prado, número 474, Campos Elíseos. Legal, e é com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A gente está ouvindo agora a música Pau Brasil, uma composição de Francis Haime na voz de Martinalha. Era uma vez uma floresta cheia de festa e balangandã. Na noite fresca carnavalesca brilhava a estrela Aldebaran. E nas quebradas da madrugada toda menina era cunhã. Um belo dia uma menina achou no mato uma maçã. Olhou a fruta meio de banda como se fosse coisa malsã. Deu uma dentada, meteu o dente e de repente tchan 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 tchan. Ouviu na mata a voz possante, extravagante do deus do pão. Que então lhe disse, mas que tolice, minha menina, minha cunhã. Uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia cantarolando o banacão. Uma maçã, uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia cantarolando o banacão. E antes de encerrar essa edição do Bem Viver, a gente lembra que hoje é dia do Pau Brasil. A data homenageia a árvore que deu origem ao nosso nome, ao nome do nosso país, e reforça a importância de ações de reflorestamento e conscientização ambiental. Nesse sentido, a gente ressalta muitas ações importantes sendo realizadas no Brasil, e uma que chama a atenção é o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, lançado em 2020 pelo MST em todo o Brasil. A proposta é de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos nas escolas do campo, cooperativas, centros de formação técnica, praças, avenidas e nas cidades, fortalecer a produção de alimentos saudáveis nas áreas de assentamento e acampamentos do MST. A ação também se propõe a denunciar o modelo destrutivo do agronegócio e seus impactos para o meio ambiente. E uma curiosidade que simboliza bem essa missão é que um assentamento do MST em Itamaraju, no sul da Bahia, carrega o nome de Pau Brasil, e essa representação não é por acaso não. Estudos apontam que o local abriga simplesmente o maior e mais antigo pau-brasil de todo o país. A árvore está fincada em terras que atravessaram diferentes formas de uso, posse e apropriação em território nacional. Com cerca de 600 anos, é isso mesmo, 600 anos, a árvore é possivelmente a mais antiga e o processo de colonização portuguesa, e hoje se mantém preservada por 51 famílias assentadas, as verdadeiras
verdadeiras guardiãs desse histórico pau-brasil aí que representa tanto do nosso país. Uma história interessante que vale demais conhecer, e uma dica, né, é conferir no quadro Momento Agroecológico lá no nosso site radiobrasildefato.com.br, que tem essa história guardadinha. É uma maçã e a menina foi pra gandaia cantarolando Kubanacan. E assim, a edição do Bem Ver dessa sexta-feira fica por aqui, não sem antes te desejar um ótimo final de semana, descansa bem, que segunda-feira estamos juntos aqui para meter bronca, beleza? Você pode conferir o nosso programa sempre pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, a nossa parceira RBA aqui na Grande São Paulo, ou pro mundo inteiro a gente chega pela internet na nossa rádio brasildefato.com.br. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Ver também fica disponível com podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, galera. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.